Bom dia, povo de Deus, povo abençoado, Semana da Mulher. Que bênção, né? Eu sempre digo assim, olha, mulher, gente, todo dia. Dona de casa, todo dia. Mulher ontem, todo mundo ontem. Ontem, o dia da mulher. Ontem, quer dizer, que era só ontem o dia da mulher? O dia da mulher foi ontem, é hoje, amanhã, todos os dias. Era muito bom que a gente passasse só um dia fora da cozinha, né? Hoje eu não vou fazer almoço, não vou lavar louça, porque hoje é o dia internacional da mulher. Ontem, era tão bom, né? De repente, o maridão fala assim, família, mulher, vamos almoçar fora? Aí vamos almoçar no restaurante, onde for. Aí ela passa um dia de princesa, fora. Aí hoje, vai voltar para o mesmo canto, para a cozinha de novo. Aí, a mulher voltando para a sua atualidade. Então, nosso dia é todos os dias. Todos os dias. Essa semana, estamos de parabéns, porque é ontem, hoje e amanhã, não é só um dia a mulher, é eterna, certo? Queridos, que bom, queridas, que estamos mais uma vez juntas, né? Em um só propósito, de louvar a Deus, de exaltar a Deus. Bom dia você que está aí no Zoom, já conectado neste culto, bom dia você que está aí no YouTube também, conectado com a fonte do poder. Tem um hino que diz assim, a cor do arco-íris, a brisa murmurar, um olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar. Pois enquanto eu viver, eu vou testemunhar do amor, pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor, que a nossa vida venha ser sempre uma prova, é uma prova do amor. Cada dia que Deus me acorda, Ele está me dando uma nova chance de eu fazer as coisas diferente. Bom dia para você que está aí, tanto no Zoom, no YouTube, conectado com essa fonte do poder. Você pega sua Bíblia, abre aí, Neemias 7. Diz assim, olha, vamos orar. Vamos orar para a gente entender a poderosa palavra de Deus, nosso Pai. Estamos mais uma vez em tua presença, meu Deus, na condição de filhos pecadores, falhos, cheios de defeito, mas diante de um Deus tão santo, tão grande e poderoso, que está sempre pronto a nos perdoar quando nós confessamos nossos pecados. Pai, muito obrigada. Aqui estamos nós, na tua presença, dizendo, Senhor, que confessamos que precisamos, que necessitamos, carecemos de ti, Jesus. O que será de nós sem a tua presença na nossa vida? Seremos nada, Senhor. Necessitamos da tua presença nesse dia, ó Deus. Pedimos que fique conosco, Pai. Dá-nos a tua graça, que a tua graça já nos alcançou nesse dia. E o que vamos fazer com essa graça? Vamos usar para o teu serviço ou vamos fazer o que o Senhor nos agrada? Tem misericórdia de cada um de nós, ó Deus. Que possamos estar debaixo da tua graça, mas envolvido com a tua graça e assim, sendo usada pela tua graça para levar a tua mensagem a outras pessoas. Fica conosco, eu te oro, eu te agradeço, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aqui em Neemias, capítulo 7, viu? Versículo 1 diz assim, olha, depois de reconstruída a muralha e colocada os portões no seu lugar, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Terminou o muro da cidade de Jerusalém. Estava toda pronta a cidade. Sabe o que você já percebeu? Se a gente fizer uma casa e não colocar porta, ela fica uma casa sem valor? Quando você fez sua casa, construiu sua casa um dia, você viu isso? Porque eu digo assim, porque quando eu vim morar aqui em Primavera,
quem fez a casa aqui, que a gente mora, não é minha, porque minha não tem nada, tudo é do nosso Deus. Quem fez foi Davi essa casa. Meu esposo. Ele e mais duas pessoas. E aí, quando nós viemos morar aqui em Primavera, a gente não tinha terminado de fazer, não estava pronta a casa ainda. A gente moramos 15 dias aqui numa casa vizinha, enquanto terminava a nossa casa. Mas o que faltava? Só as portas. A casa toda pronta, faltava só as portas. A gente com vontade de vir para dentro da nossa casa, mas sem porta. Tá entendendo? Sem porta. Como é que eles vão morar numa casa sem porta? Mas aí, Davi já tinha pago com uma marceneira ali para fazer as portas, ele foi embromando. O certo dia eu fui lá e disse, meu amigo, minha mulher, se a sua mãe morasse na sua casa sem porta, o que você faria? Ele disse, eu botava as portas, né? Ah, pois é o nosso caso, a gente está morando numa casa, e se tirar de conta, a gente veio morar para dentro da nossa casa, tirar de conta que ele demorou para fazer as portas, e viemos para dentro da nossa casa sem porta. A gente colocava um lençol nas portas, na janela, mas depois eu vi, esse negócio tá certo, essa casa não está. Está faltando algo, e faltava as portas. Aí aqui, Neemias conta essa história, que quando a muralha de Jerusalém estava pronta, aí Neemias, que era um homem de Deus, começou agora a organizar, terminou o muro, botou as portas da cidade e começou a organizar por dentro e pela entrada. Ele colocou o quê? Veja bem, ele colocou os porteiros para ficar alguém naquela porta. Não ficava ninguém, a porta não ficava sem ninguém. Entendeu? Ele colocou alguém para ficar naquela e estabeleceu ali os porteiros. Aí ali ele começou a organizar, começou os cantores, os levitas. Eu quero ter ler 2 também. E aí ele começou agora a nomear as pessoas que iam estar ali dentro. Entendeu? Que ia estar ali dentro. Eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, comandante. Tá vendo? Você pensa que o céu é de qualquer jeito? A Nova Jerusalém é de qualquer jeito? É não. Porque as coisas aqui da terra as coisas começam a ser organizadas, sabe da onde? Aqui, irmão. As coisas têm que ser organizadas aqui para chegarmos no céu. Nós temos que ser organizados aqui, antes de chegar no céu. Porque no céu não vai de qualquer jeito, não. E ele agora começou a organizar, agora Ananias começou, Neemias começou a organizar agora aquela cidade. Aquela cidade, Jerusalém. E aí ele fez o quê? Eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, comandante da fortaleza. Olha aí, para que cuidasse da segurança. A segurança de Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que os outros. Entendeu? O irmão, Ananias, que ele escolheu para ser o comandante daquela cidade. A Bíblia diz que a palavra de Deus diz assim, olha, Ananias, escute bem o que eu vou ler agora, queridos e queridas. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que os outros. E eu lhe disse, ele foi escolhido para ser o comandante, sabe por quê? Porque ele era um homem temente a Deus, mais do que os outros. Aí eu pergunto, nós estamos sendo igual aos outros? Ou o que está sendo nós? Ele tinha uma qualidade, esse Ananias, ele tinha uma qualidade. Ele era um homem de Deus, temente a Deus, se esforçava. Queridos, nunca digamos assim, olha, eu vou fazer assim, porque aquela pessoa faz assim também. Não. Deus é aquele que me dá sabedoria a você, dá sabedoria a outro.
para fazer o trabalho do Senhor. A palavra de Deus falou bem claro, olha, Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Nós não somos qualquer um. Nós não somos qualquer um. Sempre eu digo assim, olha, queridos, na casa de Deus, quando Deus nos chama, nos traz do mundo para a sua maravilhosa luz, é porque Ele quer fazer a diferença da minha vida e da sua vida. Nós não somos qualquer um, igual aos outros do mundo. Não. Nós somos pessoas diferentes. Deus quer fazer dessa vida algo diferente. Aí, às vezes está lá aquele membro da igreja, fica lá, naquele banquinho lá. Irmão, vou para a escola sabatina, não sei fazer. Irmão, quer pregar? Eu não sei pregar. Irmão, vamos fazer uma visita? Eu não sei fazer visita. O que é que eu vou dizer para o povo? Na Semana da Mulher, tem muita mulher que diz assim. Tem muita mulher da igreja que não faz nada. E ainda diz assim, eu não sei fazer nada. Já pensou, irmãos? Já pensou, irmã? Deus chamar nós do mundo, tirar das trevas e trazer para a sua luz. E aí, para não fazer nada, eu digo assim, olha, eu não creio nesse Deus, não. Quem me tirou do mundo vai me não fazer nada. Deus me trouxe para quê? Para mim aqui ser um instrumento vivo, uma coisa viva na obra de Deus. E para fazer o melhor. Para fazer o melhor. Para fazer melhor do que os outros. Lá de fora. Vai me fazer melhor do que os outros lá de fora. Não aqui dentro, não dentro da irmã, não é para me competir aqui fora. Aqui dentro, não é para me competir. Ah, eu vou fazer melhor do que aquela menina ali. Eu vou fazer melhor. Não, realmente, vamos fazer o melhor para Deus? Realmente. Eu agora vou trabalhar com o departamento, né? Realmente, vamos procurar fazer o melhor dentro do nosso departamento. Senhor, me dá sabedoria. Me unge com o Santo Espírito. Para que realmente o meu departamento desenvolva. Olha, diferente. Esse comandante era homem de Deus. E veja que ele foi escolhido para assumir uma função muito importante naquela cidade de Jerusalém. Ele era um homem temente a Deus. Eu e você, seja essa mulher, seja este homem que está aqui, temente a Deus, que procure viver cada instante na presença do nosso Deus, buscando dele a sabedoria para viver nessa cidade com sabedoria. Porque nesse mundo, irmão, eu preciso ter sabedoria de Deus, do Espírito Santo. Se eu não tiver sabedoria, eu vou agir como eu quero. Eu vou falar como eu quero, fazer o que eu quero. E aí o meu eu desagrada ao nosso Deus. Mas que eu e você seja esses instrumentos, assim como Ananias foi um homem temente a Deus. Certo? E assim ele foi escolhido para fazer o trabalho de Deus. Que eu e você também, nós já fomos escolhida. Nós já fomos escolhida. Agora, cada dia, Deus nos dá a sua graça de a gente continuar servindo e temendo a Deus, aonde quer que seja. Aqui ou em qualquer lugar, esta é a missão. Proclamarei o nome de Jesus. Que você seja esse instrumento nas mãos de Deus para pregar suas boas-vindas, suas boas novas de salvação, aqui ou em qualquer lugar. E assim estamos apressando a vinda, aguardando e apressando a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Nosso Paizinho querido, nosso Deus que está no céu, nós te damos graças, meu Deus, porque o Senhor nos fez mulheres especial. O Senhor fez homem especial. E a tua palavra diz que Deus nos chamou, Deus chamou Ananias para ser uma pessoa diferente. Não para ser igual aos outros, não. Era para fazer a diferença. Quando o Senhor me escolheu para mim fazer a diferença. Quando o Senhor Deus escolheu cada mulher que está aqui neste culto, tanto Zoom como YouTube, o Senhor chamou cada mulher para fazer a diferença. Cada homem para fazer a diferença. Para fazer a diferença, meu Deus. O Senhor nos chamou para brilhar e brilhar por Jesus, aonde quer que seja.
Por isso, Deus, nos tome nos teus braços de amor. Nos use cada dia em teu serviço, meu Deus. Porque nós só poderemos aguardar e apressar a tua vinda, Jesus, se o Senhor nos usar como instrumento de bênção para abençoar tuas vidas. O que seremos nós sem a tua bênção? O que seremos nós sem a tua presença em nossas vidas? Nos usa, Senhor Deus, como uma atalaia viva para ser o mensageiro do Senhor, aqui ou em qualquer lugar, para levar o teu evangelho. Porque somos pessoas especial. Nós te oramos. Nós somos filho teu, filho que o Senhor nos resgatou com um imenso amor e com um preço bem caro, meu Deus, muito caro, para sermos pessoas vivas, atalaia viva, mensageiro vivos, para levar o teu evangelho. Nos usa nesse dia e amanhã e eternamente. Nos usa como instrumento de bênção, meu Deus, para abençoar outras vidas, com a palavra, com a perdão, com o olhar. Senhor, nos faz um mensageiro de esperança, cada dia. Uma mensageira de esperança, já que estamos na Semana da Mulher, que possamos ser nós, cada dia, uma mensageira de esperança, para levar esperança para o mundo, para as pessoas não serem igual aos outros, para ser também diferente de cada pessoa que nós chegar a conversar com eles. Nós te oramos, eu te agradeço, meu Senhor da glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmã. Faz um período, neste momento, estamos aqui, Senhor, gratos porque o Senhor nos acordou com vida e saúde, para juntos aqui estamos louvando e engrandecendo o seu santo nome. E tudo que for feito aqui durante estes momentos, seja para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor nos abençoe a cada dia, venha nos fortalecer, venha cada dia nos dar força, que essa força seja a tua força, que o Senhor quem nos sustenta. E Senhor, graças te damos, Pai, por tudo, pelas nossas vidas, por a vida de cada um aqui. O Senhor sabe quais as necessidades de cada um aqui, que o Senhor venha suprir, que seja feita as suas vontades, não as nossas. Mas aqui, Paizinho, estou em especial para pedir, te apresentar cada pedido que foram feitos lá no YouTube. O Senhor conhece cada um, o Senhor sabe que seja feita a sua vontade, mas que, por o teu desejo, que chegue no teu trono de graça, Senhor, esses pedidos. Toma nas tuas mãos cada filho teu. Tu conheces todos, sabe das necessidades de cada um. Então, Pai, vem suprir, Senhor, segundo a nossa vontade, que o Senhor venha realizar aquilo que seja mais necessário na vida de cada um. Quanto mais que possamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Abençoa-nos, ó Deus. Toma nas tuas mãos as nossas vidas, a vida de cada um aqui. Desde já te agradeço por Jesus. Amém. Convite, a confiança. E bom dia, Pérolas. Hoje vamos conversar sobre a história da mulher Cirofenícia e o que essa história tem a nos ensinar, a nos dizer. Peço licença aqui que eu vou abrir minhas anotações. E talvez em algum momento eu pegue o carregador aqui. Mas convido você a abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 7. Essa história também está registrada em Mateus, capítulo 15. E antes de procedermos à leitura, de iniciarmos nossa reflexão, convido você a uma oração. Oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por mais esse dia, obrigado pela oportunidade que temos de te adorar, de buscar a Ti, e de abrir a Tua revelação, a Tua palavra, Senhor.
Pedimos que o Senhor abra nossas mentes e os nossos corações para o teu entendimento, para o entendimento da tua verdade. E que ela seja vivificadora para nós. Em nome de Jesus. Amém. Marcos, capítulo 7. É um capítulo que começa falando sobre a relação de Jesus com a tradição judaica, como isso impactou o seu ministério e também o que ele pensava dessas tradições. E Jesus já vinha no seu ministério pregando na Galileia, mas naquele momento da história, nos registros aqui, Jesus começa a perceber que estava se iniciando uma comoção para que ele fosse estabelecido rei. E vocês sabem que os judeus esperavam que Jesus fosse estabelecido rei, não como Messias Salvador, como sendo enviado de Deus para salvar a humanidade do pecado, mas sim havia um desejo que Jesus fosse estabelecido rei, com poder político, poder bélico, poder administrativo, para libertar de uma vez por todas os judeus, as suas cidades, do poder romano. Então, eram interesses que divergiam totalmente do seu ministério. E aí, além disso, alguns fariseus foram enviados a Galileia, vindos de Jerusalém, para investigar, de certa forma, o que Jesus estava fazendo. Porque tinha um movimento diferente, tinha algo que incomodava o poder estabelecido, o poder religioso e o poder civil. Então, Jesus estava ali nos radares, pelo menos de duas classes. Tanto dos judeus que queriam estabelecer ele como rei, como das pessoas que queriam saber que homem era aquele que estava causando uma espécie de até perturbação na vida comum ali, né, fazendo coisas fora do comum. Então, esse é o contexto do momento em que o ministério de Jesus se encontrava, durante o seu encontro com a mulher Ciro-Fenícia. E por causa disso, por causa desse contexto, Jesus decide ir se afastando um pouco da Galileia, para que ele pudesse ensinar os seus discípulos de forma mais tranquila. E também que ele pudesse pregar para outras pessoas também. Mas, na verdade, ele queria se afastar um pouco dessa agitação, desses interesses, que não eram os interesses dele. Então, ele começa a pregar, se distanciar mais do centro da Galileia, e então passa a ir para as regiões vizinhas, cujo momento em que ele sai de fato é no que está registrado aqui no verso 24. Ele, de fato, vai para outra região, que é a região da Fenícia. E qual era o contexto dessa região? A Fenícia era uma região. Nesta região estavam localizadas as cidades de Tiro e de Sidom, mas tinham outras cidades também. E era a região que antes era conhecida como Canaã. Os cananeus viviam na região da Fenícia, mas eles não eram mais conhecidos por cananeus, não eram mais chamados de cananeus, eles eram agora chamados de fenícios. Eles estavam administrativamente anexados ao governo sírio, mas o governo sírio era submetido ao governo romano. Então, os interesses eram mesmos do governo romano, mas isso era feito através do governo sírio na região da Fenícia. Mas nós conhecemos a mulher sírio-fenícia como uma mulher cananeia, ou seja, uma mulher gentia, uma mulher estrangeira, uma mulher que não era judia, uma mulher que morava em uma região, os judeus tinha sido Baal, mas que fosse ou não fosse mais naquela época, ainda assim, era um povo que não adorava a Deus.
em sua maioria, originalmente. E vocês sabem que gentios, gentios, não judeus, estrangeiros, enfim, eram conceitos complicados naquela época, principalmente tendo em conta as tradições da época. E perceba que o capítulo 7 começa falando da relação de Jesus com essas tradições judaicas. E, de toda forma, ele começou pregando para o povo judaico. Ele começou pregando para os de casa, que não compreenderam o mistério do seu ministério. E, em seguida, ele começa a se afastar da região judaica. E pessoas de fora, de algum modo, começam a ter contato com ele. Que foi o caso dessa mulher. Então, vamos começar a leitura a partir do verso 24. Diz assim: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom, cidades da Fenícia. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. Lembre-se que Jesus queria ensinar os seus discípulos com mais tranquilidade. Possivelmente ele tinha entrado na casa de uma família de judeus que moravam na região da Fenícia, especificamente na cidade de Tiro. Alguém que compreendia o seu ministério e que recebeu. Mas ele não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se a seus pés. A mulher era grega, sírio-fenícia, de origem, e orava a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. Porque está mencionado o grego aqui, havia uma relação cultural da Grécia com Roma naquela época. Ambos eram culturas, eram nações que tinham intercâmbio, estavam ali em paralelo. E aí, essa mulher, que não é dito se ela foi evangelizada, de certa forma, sobre Jesus, não é dito qual a religião dela, mas sabemos que ela era gentia, ela não se contém, e ela vai ao encontro de quem pode conceder uma libertação para sua filha. E no verso 27, Jesus diz algo estranho. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Estranho ele falar isso, não é? Estranho, parece que ele estava sendo grosseiro com a mulher. No verso 28 é dito: ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta sua resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama. E o demônio já a deixara. Olha só. O que está em jogo aqui nesse trecho? Onde Jesus fala algo que, se tratando de Deus, que conhece todas as coisas, que mesmo que a mulher não contasse muito, que, assim como todos os outros milagres, Jesus não precisava de interesse, de muitas informações, ele trabalhava com a fé das pessoas e com a busca das pessoas pelo que ele podia oferecer. Ele podia simplesmente entregar, mas ele coloca uma barreira, ele estabelece uma barreira. Mas qual é o contexto disso aqui? O contexto é que, primeiro, Jesus rompe uma barreira. Antes de colocar explicitamente uma barreira, na verdade, Jesus já tinha rompido uma barreira. Indo à cidade de Tiro. Essa era uma região que pertencia, como eu já falei, né? Pertencia à Fenícia. Era a região dos cananeus. Era uma região de forte poder comercial. Da Fenícia veio o alfabeto. E aí, os gregos, Roma pegou, o Império Romano pegou, adaptou e deu origem ao latim. Então, o que nós sabemos hoje de alfabeto teve origem da Fenícia. Então, era uma região importante, mas que era uma região que vivia em conflito com o povo da Galileia. E nem seguia, como eu já falei,
os princípios divinos. Não compartilhava da adoração ao nosso Deus. E aí, era um lugar onde seria muito complicado um galileu pensar em voluntariamente ir, sem necessariamente dizer assim, eu tenho negócios para tratar ali. Era uma região que vivia em forte conflito com a Galileia. E Jesus, voluntariamente, para se retirar da Galileia, vai para lá. Então, ele rompe barreira e ele vai até os estrangeiros. Lembre-se que eu falei de falar de estrangeiro naquela época. Não só com a ideia de quem vem de fora para dentro da região de onde nós moramos, mas ter contato com pessoas de fora. Era algo conflituoso. E se tratando de tradições, era algo que tinha uma diferenciação. E Jesus vai até essas pessoas, ainda com a intenção de se retirar. Mas ele vai até elas. E aí essa mulher, ela clama a Jesus, rompendo as barreiras dela. Ela vai até Jesus, ela vai até a casa, ela, de algum modo, fica sabendo ali. Ela não deixa Jesus em oculto. Ela busca Jesus. Mas a gente vê essa barreira que foi interposta por Jesus, né? Onde Jesus reafirma o pensamento de que Deus só agiria em prol de um povo restrito. Que sim, dentro do plano original, Deus queria fazer algo em prol do povo de Israel, do povo hebreu. Esse é o início da história, lá no início da Bíblia. Esse é o início da história. Mas esse povo rejeitou Jesus. Rejeitou todas as chances, todas as oportunidades que Deus havia colocado diante deles, para que eles fossem verdadeiramente libertos. E aí vem uma mulher gentia, fazendo paralelo com aquilo que nós somos. Nós somos os gentios no contexto dessa história toda também. Nós somos aqueles que receberam a mensagem posteriormente. Nós também nos enquadramos aqui nos cachorrinhos que esperavam, de certa forma, as migalhas dentro desse grandioso contexto. Mas, na verdade, esse aqui é o menor dos problemas. Porque isso não se revelou na realidade. Então, Jesus reafirma um pensamento, reafirma uma compreensão de que o banquete estava destinado a alguns, mas estes não se fartaram do banquete. Então, outras pessoas iriam acessá-lo, nem que fosse inicialmente pelas migalhas. E para aquela mulher, tudo bem. O contra-argumento dela foi ousado, porque ela reivindicou a porção dela, ainda que fosse migalhas. Foi ela que mencionou aqui migalhas. Porque Jesus falou dos filhos comerem até se fartar. Porque não era correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Era isso. Era como se Jesus dissesse, eu tenho uma coisa que não é para você. Deixe primeiro que as pessoas destinadas a receber isso que eu tenho para dar, recebam, e aí depois eu entrego a você. E eu penso que essa passagem é um daqueles mistérios assim, para a gente. Porque é algo incômodo de se ouvir. Mas é um fato da realidade, daquele contexto, daquele tempo. Mas que não muda o alcance do plano de Deus. Porque aquela mulher contra-argumentou com ousadia, e eu quero que você guarde essa palavra. Ela reivindicou sua porção, qualquer que fosse ela. Ela disse, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. E ela demonstra naquele momento fé e confiança que ela terá o necessário em Cristo Jesus, nem que sejam migalhas. Porque de Cristo Jesus até as migalhas equivalem a um banquete. Porque o que vem de Jesus é tudo que precisamos. E não é o tamanho
não era o fato de aquele diálogo mencionar cachorrinhos, migalhas, pães, que definia a importância ou o tamanho da bênção que ela podia receber. Na verdade, era a confiança que ela depositava em Cristo Jesus. Foi a fé que ela depositou. Foi o argumento ousado que ela usou. Foi o fato de ela ter ido em busca da sua porção. Foi o fato dela ter ido em busca da sua bênção. Foi o fato de ela ter ido em busca de acessar Jesus, que já tinha rompido a barreira. Jesus tinha saído da Galileia. Jesus tinha ido para uma região com a qual a Galileia tinha conflitos. Para uma região onde ele também era um estrangeiro, mas ele estava lá. E aquela mulher foi em busca dele. E isso me fez lembrar de algo que eu aprendi sobre a parábola do filho pródigo, que não é sobre o filho pródigo, que na verdade é sobre o irmão mais velho. Lá no final da parábola, o irmão mais velho voltando para casa vê que todos estão em festa e ele pergunta o que está acontecendo. E ele recebe a notícia de que o irmão dele havia voltado e ele reclama, né, dizendo: poxa, eu sempre estive aqui, sempre trabalhei e nunca me foi oferecido nada. Aí o pai contra-argumenta, fala: tá aqui, tudo é seu, é só você pedir, né? Tudo está à sua disposição, basta que você peça. E quando eu ouvi essa perspectiva, isso me pegou, a perspectiva que eu apresento para vocês, é de que nós, por muitas vezes, estamos no lugar do irmão mais velho. Nós, às vezes, não somos o filho pródigo. Às vezes, não somos o gastador, o que faz pouco caso, né, do que o pai construiu. Às vezes, a gente ouve na pregação do filho pródigo, e a ênfase no filho pródigo, é claro, essa é a ênfase que Jesus deu. Mas talvez você seja alguém que não esteja no lugar do filho pródigo. Eu fui uma dessas pessoas que não me vi no lugar do filho pródigo. Eu me vi no lugar do irmão mais velho. Onde eu questionava assim, né? Poxa, essa pessoa saiu da igreja, foi para fora, né? Viveu tudo que queria viver, aí volta, tudo fica bem de novo. E eu sempre estive aqui. E esse é um pensamento mesquinho, tão pequeno como o das migalhas. Percebe que é como nós acessamos as bênçãos de Jesus. Eu não estou falando de ser o filho pródigo e acessar as bênçãos. Não estou falando disso. Eu estou falando da postura do irmão mais velho, pura e simplesmente. Ele com ele mesmo e ele com Deus. Estava lá. Para acessar o que ele queria, ele não precisava ser o pródigo. Bastava que ele pedisse a sua porção. E ele não pediu. E no final ele precisa que o pai diga: meu filho, peça. Está aqui à sua disposição. Você não precisa fazer igual a ele. Não é porque ele foi e voltou simplesmente. É porque ele é querido, ele é amado, e você é tão amado quanto ele. Peça a sua porção também, usufrua. Esteja aqui e viva o que tem aqui para você. E essa mulher, ela percebeu isso. Ela não precisou que ninguém dissesse. Eu falei de uma parábola. Essa mulher, de fato, viveu essa história. E ela compreendeu isso. De que bastava acessar Cristo, pedir a sua porção, clamar, e acima de tudo, com fé. Mais uma vez, não era o fato de ter o termo cachorrinho, porção, pão, migalhas, que media o tamanho da bênção que ela ia receber, mas sim a fé com que ela reivindicava essa sua porção. E aí, gente, o que é que fica para a gente desse relato? É que não basta, assim, pelo menos o que fica para mim, que não basta nós sermos fiéis, bons trabalhadores, bons filhos. Antes éramos gentios.
tivemos acesso a essa palavra. Mas precisamos revelar nossa fé com a ousadia que essa mulher revelou. Precisamos reivindicar aquilo que Jesus se propôs a nos dar, transpondo todas as barreiras. Precisamos clamar pelo que precisamos. Precisamos verdadeiramente confiar em Deus. Porque por muitas vezes nossa confiança está em nós mesmos. Está nos tijolos e nas telhas e no teto que nos protege. A nossa confiança está na data do pagamento do salário. A nossa confiança está na vida que a gente é acostumado a viver cotidianamente. E a gente esquece que, na verdade, essas são as coisas através das quais Cristo nos sustenta. Nós precisamos relembrar isso. Que a nossa confiança, assim como dessa mulher cananeia, estrangeira, depositou sua fé exclusivamente em Cristo Jesus, nós precisamos estar rendidas como ela esteve. E precisamos ter ousadia para revelar essa fé, para ir até Jesus. Porque ele transpôs todas as barreiras. Ele veio por nós. Ele se entregou por nós. Ele se ressuscitou para que nós também tivéssemos vida. Ele transpôs tudo. Não só as barreiras geográficas de adentrar na realidade terrena, não só as barreiras geográficas de sair da Galileia, não só as barreiras culturais, enfim, as barreiras temporais. Cristo transpôs todas as barreiras. O que nos resta? Demonstrar uma fé ousada por esse Cristo que veio até nós, que veio para nos alcançar e reivindicar a nossa porção. Aquilo que nós estamos precisando, com a fé com que essa mulher reivindicou. Clame pelo que você precisa, confie em Deus, declare sua fé, se lance aos pés de Jesus. Quando a gente se lança aos pés de Jesus, pelo menos na Bíblia a gente vê duas possibilidades. É homenagem, é adoração, ou é clamor, é desespero. Precisamos nos lançar aos pés de Jesus, em adoração e em clamor também. E tome a sua porção. Cristo tem algo para nos dar. Ele nos deu vida, Ele nos deu salvação. Ele nos dá o sustento. E o que mais você precisa? E que às vezes você insiste em tentar resolver por conta própria. Não faça isso. Faça como uma mulher Ciro-fenícia. Se for mais fácil, como mulher cananeia. Clame a Cristo. Ele pode fazer todas as coisas. Amém. Eu oro. Vamos orar. Vamos orar. Eu oro, Clarinha. Sim, amada, pode encerrar esse momento lindo de tanto aprendizado. Pode encerrar com oração. Oremos. Querido Pai, muito obrigada porque enviaste Cristo Jesus para romper todas as barreiras. As barreiras dos pensamentos cristalizados, as barreiras geográficas, as barreiras temporais, as barreiras dos nossos modos de pensar, dos nossos achismos, as distâncias que nós percorremos, nos distanciando de Ti, Cristo rompeu. As distâncias culturais, enfim. Toda e qualquer barreira foi transposta, rompida, derrubada por Cristo Jesus. E hoje nós temos livre acesso a toda aquela porção que o Senhor tem para nos dar. Tudo isso por meio de Cristo. E nós te louvamos por isso. E, portanto, nós pedimos que o Senhor nos ensine até a fé que essa mulher expressou. E nos ensine, Senhor, sobretudo, a revelar essa fé com ousadia. Seja declarando a nossa necessidade de Ti, a nossa dependência de Ti. Seja reivindicando aquilo que nós estamos precisando. Coloque essa ousadia necessária em nosso coração, Senhor. A ousadia que vem de Ti.
que deixemos de lado nossas ousadias pessoais e que nós coloquemos em prática a tua ousadia, Senhor. E faz isso frutificar, apesar de nós e através de nós. Esse é o nosso pedido e agradecimento por Jesus. Amém. Amém. Amém, Gabi. Louvado seja Deus, viu, por sua vida. Obrigada mais uma